aquela investigação da Polícia Civil, no caso Vaidbet, vocês lembram, né? Ele e outros ex-diretores. Também vou te falar sobre isso. E o André Sanches, hein? Reapareceu, gastando o cartão corporativo, usando o cartão corporativo do clube. Admitindo, inclusive, que fez isso, mas que se confundiu. É cada coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, vamos lá. Tem muita coisa pra gente abordar nesse vídeo. Foi só uma quinta-feira normal no dia a dia do Corinthians. Que loucura. A gente começa pelo Memphis, né? Eu já trouxe um vídeo aqui ainda pela manhã, quando ele ainda não havia se reapresentado, né? Ele não foi ao treinamento, ele faltou ao treinamento na quarta-feira, depois da folga da terça do elenco. Na quarta, feriado em São Paulo, ele tinha que se reapresentar e não se reapresentou, e mais do que isso, não concedeu nenhuma justificativa à comissão técnica nem à diretoria. Pois bem, ele era esperado na quinta, apareceu e participou de uma reunião juntamente de Osmar Stabile, o presidente interino atual em exercício, Fabinho Soldado, o executivo, e o técnico Dorival Júnior. Logo depois, o Corinthians emitiu uma nota dizendo que o jogador conversou, né, com essas pessoas que são bem influentes ali no clube e manifestou o seu desejo de permanecer no Corinthians. E a diretoria tratou então como assunto resolvido. Depois a gente entendeu que ele foi multado financeiramente, só que é curioso, né, porque o Corinthians deve dinheiro para o Memphis. Então, como é que você multa o cara, sendo que você está devendo para o cara? Não sei. Não sei de que forma eles acordam isso, né? Dá um desconto naquilo que eu tenho que te pagar. Mas o jogador depois se reuniu com o elenco e pediu desculpas. Porque, afinal de contas, ele tem um tamanho, ele tem uma representatividade e ele é uma das lideranças do elenco. E outros jogadores também não receberam a premiação do Paulistão, tá? Não foi só o Memphis. Mas o próprio Memphis já tinha notificado o clube de que se não pagassem, ele iria deixar de cumprir obrigações. Pois bem, ele faltou ao treino, se reapresentou, pediu desculpa, foi multado e assunto encerrado. Será? O que a gente não sabe é se a partir daqui teremos desdobramentos. Por quê? Esse movimento do Memphis foi só uma esticadinha no feriado, foi só uma insubordinação, foi só uma... já que os caras não estão me pagando mesmo, vou faltar porque eu tenho uma historinha aqui para fazer e tal, então aí depois eu vou lá, converso com eles e beleza. Ou é mais um ingredientezinho naquele bolo que eu estava falando para vocês, de um descontentamento com relação à instabilidade que vive o clube. Isso a gente não tem como saber. O fato é que ele treinou, é esperado inclusive como titular no jogo contra o Bragantino no final de semana, e eu acho que tecnicamente ele faz falta, já me manifestei sobre isso. Sei que a relação custo-benefício ela gera debate, até pelo problema financeiro que vive o Corinthians, né? Será que o Corinthians consegue arcar com o que rende, o que custa o Memphis Depay? O fato é que dentro de campo eu entendo que ele traz benefícios. Então, se ele tem contrato, o melhor é poder contar com ele, né? Se daqui a pouco você chegar a um entendimento de que, cara, a gente não está conseguindo. Não está conseguindo pagar o salário por mês, não está conseguindo pagar as premiações. Bom, aí faz um acordo com o cara, libera o cara, beleza. Eu acho um prejuízo. Porque aí você tem que ir no mercado, você tem que buscar um cara que seja tão influente como ele é, na minha opinião. Não foi na Libertadores e na Sul-Americana, mas foi no Paulista, foi na temporada passada, continua sendo. Pega os números dele aí, número de assistências, participação em gols. Eu acho que ele ainda é muito importante para o time. Enfim. Acho que o assunto não está encerrado, tá? Como a diretoria quis sugerir na nota oficial. Assunto resolvido. Não está. Especialmente entre os torcedores. O Memphis está dividindo a torcida. Tem muita gente que quer que ele vaze, que vai embora, que não sei o quê, que ele custa muito. E tem outros que entendem que ele é importante, que daqui a pouco, poxa, e aí fica aquela discussão, né? Então vocês querem Everaldo, Léo Natel, Rodrigo Varanda, aquela turma ali de jogadores mais limitados, né? Eu sou da ala de que, ok, ele custa, vamos ajustar aqui e ali, mas ele é importante para o time. Vamos virar a página do Memphis Depay, porque tem muito mais coisa para a gente abordar nesse vídeo. O André Sanches, falando em reaparecer, né, ele ressurgiu nessa quinta-feira também, porque o grande repórter Marco Belo, do portal Meu Timão, da Rádio Transamérica, ele descobriu que o André Sanches utilizou para fins pessoais o cartão corporativo do clube, quando então presidente, isso lá no ano de 2020, no Réveillon de 19 para 20.
no valor de R$ 9.000. O Marco Belo entrou em contato com o André Sanches, que recebeu a fatura, né, e encaminhou para o seu jurídico e tal, e admitiu, e confirmou a veracidade dos seus gastos. E imediatamente, porque aí é aquela coisa, né? É o chamado batom na cueca. Não tinha muito o que fazer de diferente. Emitiu uma nota dizendo que iria ressarcir o clube com juros e correção monetária desses R$ 9.000 que foram gastos em Timbal do Sul, Rio Grande do Norte, no Réveillon que ele passou por lá. Segundo o próprio ex-presidente, ele se confundiu porque o cartão corporativo do Corinthians e o dele, o pessoal, tem o mesmo banco, o Banco Santander. E ele se confundiu, usou o do clube, mas tudo bem, passou, né? Opa, deu errado aqui, vou ressarcir o clube, vou pagar. Foi o que declarou o André Sanches. O GE acabou de soltar uma nota dizendo que além desse valor, tem também gastos do cartão corporativo no dia 3 de janeiro, em Fernando de Noronha. E aí tem aqui restaurante, tem, enfim, outras questões, né? Cartão de crédito, joalheria. O Andrés recebeu essa fatura e comunicou, né, ao GE, que confirmando a veracidade, né, de que ele realmente gastou, que ele também vai ressarcir o clube. Eu só fico me perguntando, sem fazer nenhum tipo de ilação ou denúncia infundada, se a imprensa não tivesse descoberto. Esses casos aqui, a imprensa descobriu. Tem muita coisa que a gente não consegue descobrir. A gente apura e não descobre. Não quer dizer que não exista. E se não fosse a imprensa descobrir, esse dinheiro, que obviamente, é um bom dinheiro, tá? Obviamente, né? A gente está falando de 9 mil, 6 mil, mas é irrisório para um clube e para dirigentes. Esse dinheiro não voltaria. Estou errado? Porque, né, pelo que disse o ex-presidente André Sanches, ele nem saberia, ele confundiu, ele achou que estava gastando do cartão dele. Ele não viu que, sei lá, não chegou na fatura dele esse valor. Mas aí, agora que descobriram, ele vai pagar. Aí eu fico pensando o seguinte, tô refletindo aqui com você que está me assistindo aí do outro lado. O Conselho Fiscal do Corinthians, ele é um órgão responsável por fiscalizar muitas coisas da gestão. E é por isso que existem o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Conselho de Ética, para fiscalizar a governança do clube. Esse Conselho Fiscal, ele tem, entre outras atribuições, fiscalizar os gastos do cartão corporativo. Mas isso passou. Passou. Hoje, o conselho do clube está extremamente atuante, tanto que acabou empichando o presidente Augusto Melo. Se mereceu ou não estou discutindo o mérito aqui, mas é fato que os caras ficaram muito mais atentos de uns tempos para cá. Porque enquanto o presidente André Sanches era o presidente, do Duílio Monteiro Alves, com a história da Taunza e com confissões de dívidas, renovações de patrocínios às vésperas de deixar o clube, renovação com o Mano Menezes por mais 2 anos, comprometendo a gestão seguinte. Isso aí para o Conselho Fiscal, Deliberativo, de Ética, e nada foi a mesma coisa. Esses caras, o Duílio e o Andrés, eles continuam no clube, porque eles são membros vitalícios do CORE, o conselho lá que é composto pelos ex-presidentes. E esses caras, inclusive, sugerem relatórios e denúncias que geraram, inclusive, o impeachment do presidente Augusto Melo. Repito, se eles têm razão ou não no mérito da questão, se o Augusto errou ou não, isso é outro papo. Mas esses caras, hoje, têm uma influência no clube. E o Conselho Fiscal, que era para fiscalizar essas antigas gestões, me parece que vendou os olhos, né? Para muitas coisas. Para muitas coisas. Enfim. Fechamos esse capítulo porque não tem muito mais para onde ir. É só o questionamento.
Isso a imprensa descobriu. E o que a gente ainda não descobriu? Agora, vamos seguir no fato, né? O presidente Augusto Melo foi denunciado pelo Ministério Público por aqueles crimes que ele já havia sido indiciado na investigação da Polícia Civil no caso da Vai de Bet. Furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Não só o ex-presidente Augusto Melo, o presidente afastado, como também ex-diretores, o Marcelo Mariano, o Sérgio Moura, também estão nessa denúncia do Ministério Público. É o processo, né? O Ministério Público se baseou na investigação da Polícia Civil e no indiciamento. O indiciamento não é uma condenação e nem uma colocação desses caras no banco dos réus. Mas o processo está caminhando, né? Depois do indiciamento da Polícia Civil, o Ministério Público ele decidiria se acataria, se ele entenderia como uma denúncia plausível. O Ministério Público entendeu. E mais do que isso, com termos duros do tipo, está muito claro, de acordo com o Ministério Público, está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos para o pagamento da comissão lá, da intermediação, do contrato com a Vai de Bet. Segundo a denúncia, montante de mais de R$1 milhão passou por empresas manifestamente fantasmas, aqui está tudo entre aspas aqui no relatório do Ministério Público, manifestamente fantasmas e tudo indica recebedoras em trânsito de valores escusos provenientes de estruturas criminosas e de empresas notadamente utilizadas para as mais diversas formas de lavagem de capitais. São termos mais técnicos, mas está bem claro, né? De que assim, o Ministério Público entendeu como um monte de irregularidade nesse processo todo e ofereceu a denúncia. A justiça, no caso um juiz agora, pegando essa denúncia, vai decidir se coloca, se aceita, se acata essa denúncia e aí a partir disso, se isso acontecer, especialmente o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, estará no banco dos réus. E aí o trâmite burocrático a partir de então é ele ser processado, e um julgamento, audiências, aquela coisa toda, até a decisão final por uma condenação ou uma absolvição. Tudo que a gente imaginava, especialmente depois do indiciamento, está acontecendo. O Ministério Público pode decidir não fazer nada. Ele fez. Agora, um juiz pode decidir não fazer nada. Será que nenhum juiz vai acatar essa denúncia com um relatório tão pesado? E mais do que isso, o Ministério Público ainda está determinando que esses caras indenizem o Corinthians em R$40 milhões. 40 milhões de reais. O Ministério Público entende que o clube sofreu um prejuízo na ordem de 40 milhões por conta desse contrato, desse processo, da maneira como ele foi feito. Corinthians do céu. Não para, né? Não para. A gente está no dia 10, 11 de julho. Tem um mês para a Assembleia Geral que pode reconduzir Augusto Melo ao comando do clube. E até lá, será que a gente vai ter mais desdobramentos de derrotas políticas e administrativas, né, que o Augusto vem sofrendo constantemente? A defesa, obviamente, já entrou em ação, entendeu como até natural dentro do processo e que vai, obviamente, buscar os seus recursos para que o Augusto Melo consiga se defender. E todo mundo tem direito à defesa, né? Agora, é uma paulada atrás da outra, né? Que ele vem sofrendo, consequentemente o clube no meio desse caos total. E aí, no meio de tudo isso, ainda tem o André Sanches que reaparece, gastando o cartão corporativo do clube, e o Memphis Depay, que é o principal jogador, faltando ao treino. Que dia, hein, meus amigos? Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. E fica aquela pergunta. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians
que não vai avançar na contratação do Carlos Vinícius, segundo informações dos setoristas do Timão. A pedida do Carlos Vinícius é milionário e o Corinthians não tem condições de continuar nessa negociação. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos, Corinthians!